O que irá acontecer no UFC Vega 102, o melhor podcast pré-evento da internet, começando agora. Três tapinhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, de volta aos três tapinhas. Vamos colocar ordem na casa, é inacreditável, é só me ausentar uma vez, que esses dois ficam falando aqui por 2 horas, acabou a mamata, né? Então, vamos aqui resenhar esse UFC Vega 102. Robocop está escalado, né? Vai conseguir escalar a montanha e vai conseguir pegar o Killa Gorilla nesse sábado ou não? Quem vence essa luta? Este podcast vai responder. E tem outras lutas bem divertidas, muitos brasileiros no card, né? Vamos falar de todas elas. Então, por favor, já deixe o seu like, ele é importante. Aperta o joinha aí já agora, já de saída já agora, tá? Você que está no YouTube é muito bem-vindo. Você que está no Spotify também é muito bem-vindo. E depois vai lá e dá um likezinho no vídeo do YouTube para dar uma moral pra gente. E vamos começar então, já quero apresentar. Seguinte, este podcast vai ficar com menos de 1 hora, tá? É a minha promessa. Se passar de 1 hora, na próxima edição, o Barbie vem aqui e imita uma égua. Vai relinchar uma égua, o Barbie, se passar de 1 hora. Capitão, bem-vindo. Como é que tá o senhor? Você me escute bem, Rampazzo, porque ninguém dá ordens pro capitão aqui, não. O título tá aqui por um motivo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao seu podcast favorito. Eu estou muito bem. Vamos que vamos. Nada de ego na próxima semana. Nada de yoga na próxima semana, porque não vamos passar de 1 hora, hein? É isso aqui, é isso aí, Barbie. Se passar de 1 hora, vai relinchar. E a galinha vai ser quando a gente bater 1.000 inscritos. Ainda estamos chegando, hein? Estamos chegando em 1.000 inscritos, hein? Ô, Barbie, deixa eu aproveitar que você abriu o teu microfone aí e eu já vou jogar para você o teu espinho na garganta, cara. Do UFC 312, edição passada, Du Plessis versus Strickland. Conta pra gente que eu tô curioso. O que você quer desespinhar? O que eu queria falar é porque teve uma declaração polêmica aqui ontem mesmo, na segunda-feira, que foi do Eric Nicksick, que é o treinador do Sean Strickland, também já treinou vários outros lutadores dentro do UFC, inclusive levou alguns lutadores à disputa de cinturão, a vitórias pelo cinturão, e ele declarou que ele ficou muito decepcionado com o que o Strickland fez. Tipo assim, desceu a lenha mesmo. E eu achei uma coisa muito interessante, porque é raro você ver os caras falarem nesse tipo de coisa em aberto. Mas ele falou, eu achei que ele lutou de uma forma pouco inspirada. Eu estava tentando fazer ele sair desse estado de monotonia, de parecer um zumbi dentro do octógono e fazer alguma coisa, e eu não consegui. E o que eu achei muito legal disso que ele falou, é porque coloca uma certa questão que ele mesmo está falando, eu não quero treinar um cara que não está entrando lá para vencer. Eu não quero entrar um cara que está entrando lá só para ganhar dinheiro, sabe? Eu acho isso muito doido, porque acaba sendo uma profissão como qualquer homem, você ter um top 5 dentro do seu plantel de lutadores, já é um patamar muito alto, mas ele estava extremamente decepcionado, afetado mesmo pelo fato... não pelo fato que o Strickland perdeu, mas pelo fato que o Strickland lutou muito abaixo do que o Nicksick esperava que ele conseguisse lutar, sabe? Foi lá e fez tipo assim, bicho, a impressão que o Nicksick me deu falando foi, o Strickland me envergonhou, como técnico ele me envergonhou, sabe? Ele entrou lá e simplesmente não fez o que a gente treinou, não estava obedecendo minhas ordens, e aí eu, como técnico, fico mal na fita. Eu achei isso muito interessante, eu acho que é legal essa postura, porque cria esse distanciamento entre o técnico e o lutador, que às vezes eu sinto falta dentro do MMA, porque todo mundo fica nessa de, é uma família, é meu amigo, é meu patrão, melhor amigo do mundo. Não, galera, você está pagando um profissional para te levar para o próximo passo. Às vezes funciona, às vezes não, e é normal você querer mudar de tempos em tempos. Desespinhadíssimo, Barbie. Muito bom, muito bom. Meloto, o podcast já está aí, sei lá, com quantos minutos e não ouvimos sua voz. Cadê a Wikipédia do MMA? Bem-vindo, Meloto. E qual o teu espinho na garganta, por favor, do UFC 312? Olá, bom, eu gostaria de falar bastante, né, pra ver o Barbie imitando uma égua, mas pelo jeito não vai ser possível. Eu tentei, galera, eu tentei. Bom, o meu espinho desse evento tem acontecido nos últimos tempos aí, o pessoal usando uma palavra
uma palavra composta, né, de fraude check para carimbar aqueles lutadores que não conseguem obter tal resultado que se esperava. E tudo bem, em alguns casos isso acontecer, eu até entendo que às vezes até um pouco de meme, né, tá virando um folclore isso, a galera se diverte com isso, mas tem outros casos que eu acho que é um exagero. A Tatiana Suárez perdeu no último sábado uma disputa de cinturão para Zhang Weili, uma das maiores campeãs da história do UFC, e foi dito isso dela também, da Tatiana, que ela não passou no teste, como se ela fosse uma fraude, e eu não concordo com esse termo, eu acho ele desrespeitoso, e eu acho que se for para usar isso, cara, que tenha muito cuidado, não com lutadoras do nível da Tatiana Suárez. Muito bom, Meloto. Ótimos espinhos do Barbelito e do Melotito. Muito bem lembrado. Bom, o meu espinho, cara, eu vou ser meio chatinho aqui. É assim, o Caio Borralho, como corner, é um excelente lutador. Até caberia ficar pro tapinha de despedida, mas eu não tenho culhões para dar tapa na cara do Caio Borralho. Então eu trouxe essa minha crítica pro espinho na garganta. Porque você tá de sacanagem o Caio Borralho como corner da Bruna Brasil. Abre aspas para coisas que ele falou no final do primeiro round, entre o primeiro e o segundo. Roundaço! A perna dela está destruída. Cara, a Bruna Brasil não fez nada. Ela não fez um roundaço. Ela não fez nada. E a perna da Wang Kong não estava destruída. Aí depois, entre o segundo e o terceiro round, ele me mete eu acho que tá 1-1. Não existia a menor possibilidade de estar 1-1. Não existia a menor possibilidade de alguém achar que a Bruna Brasil tinha ganho um round da Wang Kong. E ainda assim o nosso querido amigo, colega de podcast, Thiago Pamplona, achou. Abre aspas, de fato o round 1 pode ter ido para a Bruna Brasil. Cara, pachequice tem limite também, né? Eu sou um chatinho mesmo, eu sou militante da chatice aqui, então meu espinho na garganta que isso me incomodou. Não dá para corner sabotar um lutador como o Caio Borralho sabotou a Bruna Brasil. Não foi bem, não foi amigo, não foi bem de corner, não ajudou a lutadora. Esse é o meu espinho. E bora para as perguntas. As perguntas capciosas voltaram, né? Esses dois tiveram vida fácil semana passada. E eu vou começar com você, Barbie. Negão, é o seguinte, o Youssef Zalal, ele tá muito favorito contra o Kevin Kattar. Cara, os apostadores, eles embarcaram nesse hype do marroquino? Primeiro, me responda, Barbie, se você concorda com as odds dessa luta. Primeiro isso. E na sequência, por favor, brinde os seus soldados, né, a nossa audiência, com uma breve análise desse Common Event, né, que é um Common Event de respeito, com o seu palpite já nele, por favor. Olha, eu vou dizer que, assim, talvez as odds estejam desproporcionais. Não sei se eu concordo com elas. Claro que eu concordo com o favoritismo do Zalal, até porque é aquela coisa, assim, que você só é tão bom quanto a sua última performance, e o Zalal vem passando caminhão em todo mundo. Ele vem tendo performances iluminadas, se mostrando um lutador extremamente completo, um lutador muito bem desenvolvido, enquanto o Kattar, pelo outro lado, vem tendo performances cada vez menos inspiradas, sabe? Ele teve aquela decisão dividida que ele perdeu contra o Josh Emmett, depois perdeu para o Arnold Allen em uma luta que ele estourou completamente o joelho, e aí uma terceira derrota, dessa vez contra o Aljamain Sterling, que foi uma luta que ele foi dominado de ponta a ponta, sabe? Conseguiu quedas foi quedado com extrema facilidade, e aí complica, né? Você querer apostar no cara. Claro que o Kattar tá lutando num nível muito acima do que o Zalal luta, contra adversários muito acima do que os que o Zalal pegou, mas o nível de performance, cara,
não poderia ser mais diferente. E é por isso que as odds estão assim. Eu não sei se eu concordo com a disparidade, mas eu concordo muito com o favoritismo do Zalal. Porque, na minha opinião, o que vai acontecer nessa luta é que, tipo assim, se o Zalal tiver qualquer tipo de senso, ele vai deixar essa luta muito na longa distância, tentar contragolpear os jabs do Kattar, que são a melhor arma que ele tem, com chutes baixos, que é uma estratégia muito parecida com a que o Moicano fez contra ele, entrar com quedas pontuais, especialmente a partir do clinch, que é uma coisa que o Zalal está fazendo muito bem, pegar as costas, atacar na finalização ali. Eu sei que o Sterling não finalizou o Kattar, então fica aquela impressão, quem vai finalizar? Mas, cara, nem precisa dessa finalização, sabe? Eu acho que o Kattar tem essa vantagem na troca de mãos contra o Zalal, mas eu não acho que ele tem, nesse momento, a complexidade de jogo e a capacidade atlética para lidar com a velocidade, a movimentação, a variedade de golpes e as múltiplas, as múltiplas formas que o Zalal tem de entrar nessa luta. Ele pode entrar para trocar, ele pode entrar para se movimentar, pontuar com chutes baixos, pode entrar para quedar, pode entrar para dominar no solo, enquanto o Kattar está se mostrando muito unidimensional nessa altura da carreira dele. O cara está com 36 anos de idade, vindo de uma derrota por domínio, que veio depois de uma lesão, não ganha uma luta há 3 anos, então as coisas, assim, são bem complicadas para ele. Eu sei que o Zalal está subindo o nível aqui, mas o Kattar está parecendo bem em fim de carreira aqui. Eu não boto fé nele para essa luta, não. Excelente análise, Barbie. Muito feliz também quando você pontua agora no final, coisa dos momentos da carreira de cada um, né? Excelente análise, capitão. Obrigado, tá justificado. Meloto, agora a sua pergunta capiciosa, meu amigo, é o seguinte, fazendo jus ao adjetivo da pergunta. A expectativa com Rodolfo Vieira, depois da sua estreia, logo depois da sua estreia no UFC em 2019, versus o mês de fevereiro de 2025. Pega lá a estreia do Rodolfo Vieira, quando ele finalizou na sua estreia, versus este evento. Dá para dizer que o Rodolfo Vieira flopou no UFC? Dá para dizer sim. Eu considero flopar, né, como um fracassar. E na medida que tu tem um campeão mundial de uma outra modalidade, né, como o jiu-jitsu, do nome que o Rodolfo Vieira tem, quando ele migra para um outro esporte, é porque ele quer manter também o mesmo tipo de conquistas, ele quer ser campeão mundial. E no UFC ele não conseguiu nem mesmo entrar no ranking dos médios. Então, eu acho que a expectativa era bem mais alta que isso, inclusive, então ele não conseguiu nem chegar perto dessa expectativa. Tá certo que a carreira dele ainda está em andamento, mas aí eu já faço até uma previsão, eu acho que ele vai continuar no mesmo patamar, ele não vai conseguir cumprir as expectativas que tinham lá no início dele. E agora, só para finalizar, não quer dizer que ele está sendo um dos poucos que está fracassando. Muitos nomes, como ele também, do jiu-jitsu, campeões mundiais, chegaram no UFC e não conseguiram fazer nenhum barulho, muitos nomes. Inclusive, já fica aqui, o baú do Meloto hoje vai falar sobre isso, os campeões mundiais de jiu-jitsu, todos eles, o retrospecto deles dentro do UFC, para a gente comparar. Só queria dizer aqui que eu não concordo com isso, não, mas deixa para depois. Eu quero dizer que eu concordo, porque é pensar na expectativa mesmo, né? Quando ele estreou, a expectativa era dele virar campeão. A expectativa era essa. Mano, eu não vejo isso. Toda vez que vem um campeão mundial com outro esporte, era o que se falava. Era o que se falava, Barbie. Os canais que eu assistia, posso citar aqui, Sexto Round, Super Lutas, Diretaço, falava-se em cinturão para Rodolfo Vieira na sua estreia. Era expectativa. Para mim, tipo assim, talvez a gente esteja em nichos diferentes nessa questão da mídia que a gente consome, mas para mim tem um fluxo até grande, assim, de campeões mundiais de outras modalidades que tentam o MMA, e a quantidade desses que realmente são bem-sucedidos no nível mais alto é baixíssima. Você pega um cara como o Israel ou um cara como o Poatan, sempre tem esse tipo de caras que vêm do kickboxing, ou do boxing, ou do wrestling, ou do jiu-jitsu. É muito raro eles terem o mesmo nível de sucesso. Ainda mais você querer replicar um sucesso como que o Rodolfo teve no jiu-jitsu dentro do MMA, cara. Ele teria que ser estupidamente bem sucedido. Eu acho que eu acho que é querer demais, vamos dizer.
Mas a expectativa, inclusive dele, com certeza era maior do que o que aconteceu. Acho que ele não imaginava passar 6 anos e ele não ter nem sido ranqueado. Ó, vou te dar só um nome, tá? Só pra finalizar, o Sergipano. Mesmo estilo de luta. Grappler, finalizador, claro, nível bem inferior ao Rodolfo na área. Chegou no top 10 dos médios. O Rodolfo não chegou nem no ranking. Exato. Mas vamos lá. Rampazzo reage. Bom, Rampazzo reage só para dizer que no último podcast teve alguns comentários concordando muito com o Barbie e com o Meloto sobre a crítica à demissão do Jairzinho Rosenstrunk, né? Então, os nossos tapetes aqui concordaram muito com vocês nesse ponto, mas eu quero ler, faz tempo que eu não leio um comentário do MMA Pirata, né? Do nosso Gabi Nutrichef. Abre aspas. Belíssima camisa, capitão. O senhor estava muito elegante mesmo, viu, Barbie? É só eu aparecer que você volta a virar um homem das cavernas. Mas quando eu não tô aqui, você vem todo elegante paquitão. O senhor estava muito bonito mesmo. Rampazzo, volte e coloque em ordem nesses meliantes. Estou tentando, né? Menos de 1 hora ou o capitão vai relinchar. Se essa luta for por decisão, seja como for, haverá alguma polêmica por conta dos personagens do main event. Anotem aí. Tamo junto. Ô, Gabi, essa tua previsão envelheceu mal, porque foi para decisão, mas Duplessis, sem polêmica nenhuma, né? Se eu estivesse no podcast, que eu não estava, eu teria dito, eu teria feito a seguinte previsão. Neste sábado, aliás, eu cheguei a escrever isso numa live do Rodrigo Tanuri lá no MMA Pride Brasil. Cheguei a escrever isso. Este sábado vai marcar o início do fim da carreira de Sean Strickland. Essa foi a minha previsão e isso se configurou. E assim será. Só um comentário. Falou aqui dessa questão da polêmica. De fato, não teve polêmica na decisão, mas você ainda acha os fanzetes do Strickland, aquela galera assim, que morreria pelo cara, falando que ele estava com estafilococcus no braço e isso afetou a performance dele. É choro. Talvez também seja verdade, mas é choro. Isso sempre vai ter. E bora, Barbie, falar do UFC Vegas 102, pelo amor de Deus, Robocop versus Cannonier. Meloto, quero que você, por favor, diga que horas... Atenção, Cavaleiros e Brutamontes, Donzelas e Desdonzeladas, atenção porque eu vou falar agora. Meloto, que horas começa o card preliminar? E qual a primeira luta? Vocês não ouviram errado. A partir desta edição, né, atendendo a alguns pedidos aí, a gente vai começar a falar do card preliminar primeiro e o card principal depois. A gente sempre é muito estranhão nesse ponto. Vamos jogar os dados conforme a audiência quer. Primeiro, o card preliminar, Meloto, por favor. Bom, o card preliminar, então, está previsto para começar às 18 horas, no horário de Brasília. A primeira luta entre Jaqueline Cavalcante e a Júlia Ávila, né? A Jaqueline tá numa sequência boa aí, estreou no UFC, já tem 3 vitórias. E a Júlia tem uma derrota aí que ela perdeu recentemente para Misha Tate, né? Que foi a última luta dela. E assim, Jaqueline muito favorita, né? As odds também mostram isso, uma lutadora mais ativa, uma grande promessa aí do peso galo aí, esperançoso para vê-la brilhar aí com o tempo. E na sequência, Melo, qual a segunda luta? Depois a gente tem o Walter Walker, irmão do Johnny, enfrentando o Don Tail Males. Né? Assim como na primeira luta a gente tinha 2 ranqueadas, agora a gente tem um ranqueado que é o Don Tail Males, dos pesos pesados, e o Walter aí buscando a segunda vitória dele consecutiva dentro do UFC. Aqui, cara, a luta eu diria que ela tem um pouco de favoritismo para o americano, porque o americano mostrou um pouco mais no UFC, o Walter Walker mostrou muitas brechas ali nas lutas que ele fez. Mas, cara, mão pesada, peso pesado, né? Tudo pode acontecer. Então, no momento, o favorito é o americano, mas de repente o brasileiro consegue vencer. Ô, Barbie, a próxima luta é o Vince Morales contra o Elijah Smith. Eu tenho aqui acesso aos nossos campos minados, né? Estou contando isso para a nossa audiência, que a gente vai falar daqui a pouco. E eu já vou antecipar que ninguém escolheu essa luta. E eu achei que ela seria escolhida. Eu achei que o Elijah Smith ia aparecer aí com um palpite de alguém.
Que você acha desse favoritismo dele, ô Barbie? Você concorda comigo que seria uma boa pedida ou nem tanto? Cara, é interessante. Eu realmente não vejo. Tipo assim, o Vince Morales, ele tá voltando pro UFC, já fez uma luta nessa volta, mas ele foi um cara que ele foi contratado pelo evento, perdeu 3 lutas, saiu do evento, venceu 5 lutas consecutivas, inclusive contra outros ex-UFC, e só perdeu pro Taylor Lapilus nesse retorno, que pra mim é um excelente lutador. Tipo assim, o negócio pra mim é como que o nível do Dana White Contender Series é baixo, sabe? E eu vou ser sincero que eu não achei que o Elijah Smith impressionou ali. Eu acho que essa é uma luta parelha. Eu acho que o Vince Morales é um cara duro, eu acho que ele melhorou bastante estando fora do UFC. Eu acho que o favoritismo do Elijah Smith, tipo assim, faz sentido, mas eu não vejo essa luta com grande disparidade entre os dois, não. O Elijah Smith eu acho que vai depender de umas quedas mais pontuais ali, e o Vince Morales pode ser um cara chato de se lidar nesse aspecto. Muito bom, Barbie. Vamos descobrir no sábado, né? A luta está para acontecer. E na sequência, Barbie, aproveita que está com o microfone aberto aí. O Gabriel Bonfim contra o Chaos Williams. E aí? Pô, cara, essa é uma luta extremamente interessante, porque o Chaos Williams, até o momento, fez muita carreira no UFC. Tipo assim, um poder de nocaute muito grande, uma capacidade atlética muito grande, bons chutes baixos. Mas, no geral, se você vai falar de técnica em termos de trocação, principalmente boxe, não é um cara extremamente prendado nesse aspecto. E o Marretinho, o Gabriel Bonfim, tipo, ele teve aquela derrota para o Nicolas Dalby que se deveu ao cansaço extremo que ele teve, mas ele estava lutando também com um lutador de pressão. Depois disso, ele lutou contra o Andy Losa, fez 3 rounds, bom ritmo, mostrou boa trocação, boa técnica lá. O que eu acho interessante nessa luta é porque, assim, essa luta é arriscada para os dois. Essa luta tem muito potencial de terminar a qualquer momento, porque um dos caras tem muito poder de nocaute e luta de uma forma a exacerbar esse poder de nocaute, e o outro é um cara com muita capacidade de finalização, que também é extremamente explosivo e gosta de atacar dessa forma, sabe? Então, a impressão que dá, pelo menos olhando para essa luta no papel, é que ela vai terminar rápido. Não sei quem ganha. Minha ficha estaria com o Marretinha. Acredito que até mesmo em termos de trocação, ele seja o mais capaz aqui, mas o poder de definição do Chaos Williams faz com que manter essa luta em pé não seja uma ideia tão boa. Meloto, Rafael Estevam versus Jesus Aguilar. E aí? Pois é, o Rafael, uma sequência gigante aí de vitórias, é um cara que a gente tem que prestar atenção, atleta da Nova União, venceu o Charles Johnson, que é um ótimo lutador também na categoria, e inclusive depois que o Charles perdeu a luta, ele venceu outras 4, enquanto o Rafael ficou estagnado, e me chama a atenção esse brasileiro aí, eu tô louco tô ansioso para ver ele lutar, vai enfrentar o Jesus Aguilar, que tem uma predileção pelo grappling, não me chama muita atenção, mas, cara, aqui eu acho que o brasileiro é bem favorito mesmo para essa luta aqui. Ô, Meloto, na sequência, a gente tem as últimas 2 lutas do evento. O Jared Gordon contra o Macharjabjon Ruzibaev e a Angela Hill contra a Kathleen Souza. Comenta rapidinho as 2 lutas, por favor. Pois é, o Jared Gordon vai enfrentar o estreante Ruzibaev, que entrou aí no lugar de um oponente aí que precisou deixar o evento, Caio Fernandes, né, brasileiro, e assim, aqui a experiência, pelo menos na minha opinião, ela fala um pouco mais alto, né, o atleta do Uzbequistão aqui, a princípio, não tem tanta experiência aqui para já chegar e vencendo um cara do nível do Jared Gordon, na minha opinião. Angela Hill, Kathleen Souza, duelo de gerações, a Angela, uma das principais veteranas da história do UFC, dona de vários recordes. Porteira do ranking, do top 15. Eu colocaria ela como a Neil Magny do MMA feminino, inclusive. Muito parecido o estilo de anular os pontos fortes dos adversários. E a Kathleen vem do Invicta, uma atleta, assim como a Angela, né? Já a Kathleen foi campeã da categoria de baixo no Invicta. Cara, eu acho a brasileira com um nível de chegar, um nível maior, um potencial maior, de chegar mais longe do que a Angela na carreira. Mas, no momento, eu ainda acho a Angela um pouco melhor. Por favor, cavalheiro, por favor, donzela, compartilhe este podcast, esse vídeo, manda para uma pessoa só, minha, vai ajudar muito a gente, vai ajudar a gente a bater 1.000 inscritos um dia, né, para o capitão vir aqui mostrar, soltar a franga e cacarejar. Isso está prometido, hein, Barbie? Isso você já prometeu.
E Meloto, agora eu quero saber que horas começa o card principal. Vamos seguir aqui na linha, né? E qual a primeira luta do card principal e que horas ele começa? Tem aqueles MMA, aqueles fãs Nutella que quer ver só o creme de la creme. Não vai conseguir ver o card preliminar. Que horas que ele tem que estar na frente da TV ou do computador? 21 horas. Esse é o horário previsto para começar o card principal. E a primeira luta é entre o Conor Meadows contra o José Delgado. Aqui uma luta de pesos penas pouco experientes, mas o Conor já estreou no UFC aí recentemente. É o mais próximo que a gente tem visto aí de Conor lutando no UFC. Mas eu acho que o José Delgado é um pouco superior aqui. Ele mostrou um pouco mais de complexidade, versatilidade nas suas lutas, finaliza, nocauteia, enquanto o Conor é um cara mais do grappling. Então eu vou de José Delgado aqui, não tem perdido aí nas lutas que ele fez, eu acho que ele é o favorito para essa luta. Ô Barbie, e o Rodolfo Vieira, que você nunca botou fé, nunca acreditou, a gente acreditava, você não, vai pegar o André Petroski, e aí? Que isso, bicho? Eu sou Rodolfão aqui. Não, eu sou o único que sou Rodolfão aqui. Ou você acha que ele flopou, ou você botava fé nele, ou uma coisa ou outra. Eu não. Eu só não acho que todo cara campeão mundial em qualquer categoria vai entrar no UFC e ser campeão. Na minha opinião, o Rodolfo só perdeu 2 lutas, cara. E, tipo assim, as 2 lutas que ele perdeu, cara, são especialmente encrencas, sabe? E o André Petroski? Cara, o André Petroski é um wrestler extremamente unidimensional, com um bom grappling. A impressão que eu tenho, honestamente falando, é que o Petroski vai ter que mostrar alguma coisa que ele ainda não mostrou para ganhar essa luta, porque o jeito dele vencer até o momento tem sido quedar os adversários dominar em pé. Não, dominar no solo, perdão, dominar por cima. E tipo assim, é o jogo do Rodolfo, né, cara? Eu acho que é uma ideia muito furada, principalmente porque quando o Petroski encontra resistência, ele morre no gás com muita facilidade. Tipo, ele tem uma mão pesada e isso leva um certo risco ao Rodolfo, mas no geral eu acho esse um casamento complicado para o Petroski, viu? Rodolfão, vamos para a terceira vitória seguida, vamos entrar no ranking e calar a boca desses otários aqui nesse podcast. Não Meloto, eu sou fã. Meloto, Ismael Bonfim contra o Sadikov na sequência. E aí? E o Marreta? Cara, o Marreta, ele chegou no UFC mostrando muito potencial, né? Tanto ele quanto o irmão dele, o Marretinha. Mas a última luta dele me assustou um pouco. Contra o Vince Pichel, não mostrou muita coisa ali. Eu esperava bem mais. E vai enfrentar o Nazim Sadikov, que, ao meu ver, é uma promessa um pouco mais... com mais potencial. Apesar de não ser invicto, mas... Cara, eu acho que vai dar o Sadikov aqui. Me impressionou mais. Bom, e depois a gente tem a luta entre o Edman Shabazian contra o Dylan Budka. Aqui, cara, é muito difícil apostar nas lutas do Edman Shabazian, porque ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele mostra boas valências e impressiona em algumas lutas, em outras, do nada, ele mostra fraquezas absurdas. Então é sempre muito complicado apostar nele. Por outro lado, nessa luta aqui, o adversário não chama atenção em nada, tem talvez um grappling ali interessante, mas nas lutas que ele fez até então, para mim, não me impressionou nem um pouco. Então eu fico com o Edman Shabazian, que me impressionou um pouco mais ao longo da carreira. E na sequência a gente tem um Common Event, em que o Barbie já fez uma excelente análise, aí o Calvi Keita contra o Youssef Zalal. Quer comentar alguma coisa da luta, Melo? Rapidinho? Cara, eu não sei se eu vou com as odds aqui, não. Eu acho que o Kevin Keita ainda tem muita lenha para queimar. Esse favoritismo tá muito exagerado a favor do Zalal, apesar que eu acho que ele vence sim. Mas com essa diferença aqui, estão tratando o Zalal como futuro campeão, coisa que falta muito ainda. Você concordou com a minha pergunta, com um ponto da minha pergunta capiciosa pro Barbie. Mas o teu palpite é preto no branco. É Zalal ou Keita? É no Zalal. Ok. Capitão, por favor, o povo quer saber quais são as armas que a esta altura do campeonato o Tequila Gorilla, Jared Cannonier, vai trazer para enfrentar e vencer Gregory Rodrigues Robocop. Conta pra gente. Meu amigo, a sua pergunta foi extremamente bem formulada, porque é isso, né? A questão é quais as armas que ele pode trazer hoje, quais armas que ele ainda tem, e para ser sincero, eu acho que a carreira dele meio que já acabou e só não avisaram para ele, sabe? Tipo assim, não acabou no sentido que ele nunca mais vai vencer uma luta,
Mas é a questão que a gente tá falando de um cara que foi top 5, foi top 3, e agora ele vai ser escada. Não tem muito para onde correr, não importa muito se ele vencer essa luta, eu não acho que ele vence a geração que chegou agora. Ele chegou num ponto de uma certa decadência física que, infelizmente, drenou muito dele. E aí pega essa última luta que ele teve contra o Borralho. Bicho, ele tomou muito dano nessa luta. Ele tomou um knockdown naquele último round que, para mim, a luta deveria ter sido interrompida no ato. Não só não foi, como ele ainda tomou 1 minuto inteiro de ground and pound, depois foi pego numa finalização que eu achei que ia definir a luta, não definiu. Tipo assim, muito mérito para ele, muito coração, mas o dano tá lá, sabe? E é isso que eu fico pensando. Porque eu sempre gostei muito do Cannonier, eu acho ele um lutador muito bom. Eu só tenho a sensação que ele não tá mais tão imponente fisicamente quanto era antes. É um cara com mão muito pesada, bons chutes baixos, boas cotoveladas, defesa de quedas muito sólida, um bom jogo de grappling defensivo. Eu gosto muito da forma que ele consegue trocar, tanto como canhoto como contra destro, e ele alterna entre essas duas bases para entender qual que melhor funciona contra o adversário. A luta dele contra o Kelvin Gastelum, para mim, foi um perfeito exemplo dele alternando conforme ele ia se ajustando aos ataques do adversário. Ele também trabalha muito bem golpes no corpo, boas combinações lá, principalmente quando ele vê que está funcionando. Foi uma arma que ele utilizou muito bem contra o próprio Sean Strickland, que a gente já comentou nesse podcast, também contra o Robert Whittaker. Costumava ser um cara extremamente durável, mas recentemente ele sofreu um nocaute contra o Imavov, sofreu esse knockdown brutal contra o Caio Borralho, e a impressão a gente fica é que essa durabilidade meio que está caindo. Isso ao mesmo tempo que a capacidade atlética dele, porque, tipo assim, esse cara, bicho, ele é só músculo. Ele é só capacidade atlética, ele já demonstrou ter muito cardio também, sabe? Mas a impressão que dá é que ele não é mais tão rápido nem tão potente quanto era antes. Ainda acho que é um lutador de extrema qualidade. Eu acho que é muito difícil ver o Cannonier em qualquer fase, mesmo hoje, brigando fora do top 10 da categoria, mas eu fico pensando que o tempo dele dentro do top 5 ali, meio que já acabou, infelizmente. Ô Barbie, e as armas do Robocop para essa luta contra o Cannonier? Conta pra gente. Robocop, cara, é o melhor lutador do planeta quando não acertam o queixo dele. Isso aqui, para mim, é uma coisa extremamente preocupante também, sabe? Porque ele é um bom trocador, um cara forte fisicamente, tem bons jabs, tem bons chutes, especificamente chutes altos, que ele trabalha muito bem no adversário, faz um bom trabalho no clinch também, tem ótimas joelhadas, ótimas cotoveladas, e é um cara que, tipo assim, ele sente quando as coisas estão funcionando, ele vai para cima, tem boas combinações, é um cara bem determinado, tem ótimas quedas, tanto quedas mais oriundas do clinch, assim, que a gente vê quedas de judô, assim, como quedas normais de wrestling, atacando na perna. Não é um cara tipo do mais alto nível nesse aspecto, mas ele faz esse jogo muito bem. O problema do Robocop, que sempre foi o problema dele, é uma questão tanto defensiva quanto de resistência. Normalmente as pessoas tendem a confundir muito essas duas coisas, de falar, por exemplo, esse cara tipo, no caso por exemplo, do Cody Garbrandt, a galera fala, ele não tem queixo. Para mim, o problema é que ele nunca se defendeu. E da mesma forma, a gente vê caras que não tem queixo e as pessoas falam que ele não se defende bem. E o problema é que toda vez que ele é atingido, ele cai. No caso do Robocop, é meio que uma combinação das duas coisas que me deixa sempre com um pé atrás com ele, sabe? E claro, ele é um lutador extremamente capaz. A gente vê aqui nessa sequência de vitórias que ele pegou bons nomes, teve ótimas performances, especificamente nas últimas duas, contra o Christian Leroy Duncan e contra o Brett Tavares. Bicho, ele foi realmente bem. Mostrou maestria em todas as áreas do MMA, mas o negócio para mim é que eu sempre fico naquela expectativa de que uma mão pesada vá pegar. Ainda mais porque o Robocop, cara, ele é brigador. Se ele sente um golpe, ele não recua, ele não levanta a guarda e procura se defender, ele procura bater mais forte do que o adversário. O que funcionou muitas vezes dentro do UFC, mas é uma coisa extremamente assustadora para quem está assistindo. No resumo geral, eu achei ele um lutador muito bom. Sempre achei o lutador completíssimo, da mais alta qualidade, mas essa questão aqui da fragilidade dele, combinado com essa determinação maluca e uma certa falta de defesa, para mim é o que segura ele. E aí, Barbie, a gente entende o lado, então. Um excelente lutador numa ótima fase da carreira, mas com problema de queixo,
e do outro lado um lutador em declínio e que tem uma mão pesada. Qual que é o teu palpite e como que você imagina essa luta terminando? O meu palpite aqui vai ficar com o Gregory Robocop. Eu imagino que hoje ele seja o mais poderoso entre os dois, o cara que bate mais pesado. E mesmo que eu tenha ressaltado muito essa questão do Gregory Rodrigues não receber golpe muito bem, eu não acho que o Cannonier está podendo falar muito a respeito disso, não, viu? Ele ainda está demonstrando muito bom cardio, boa força física, mas ele tem recebido muitos golpes. Essa questão do dano vai começar a cobrar para ele. Eu acho que o Gregory vai entrar sendo mais rápido entre os dois. Não acho que ele é o mais técnico em termos de trocação, o mais habilidoso entre eles, mas acho que vai ser o cara mais fisicamente imponente. E também acho que ele vai conseguir quedas, que são uma coisa que geralmente não fizeram muita diferença em lutas contra o Cannonier. Ele se defendeu muito bem, mas eu acho que a capacidade que o Robocop tem de trabalhar o jogo do chão que vai ser o diferencial aqui, sabe? Eu acredito muito que ele vai conseguir uma certa vantagem na trocação, mas para mim a estratégia deveria ser levar essa luta para o chão. Não que o Cannonier não entender lá, eu só acho que o Robocop é realmente diferenciado em questão de como que ele trabalha o ground and pound, a passagem de guarda, e acho que é a primeira vez que o Robocop faz 5 rounds dentro do UFC. Eu acho que é importante você não querer se nivelar com um cara que tem tanto histórico de fazer lutas longas contra o Cannonier, pelo menos em termos de volume. Eu acho que o Robocop tem que ir com uma mentalidade mais estratégica e, cara, eu acho que muito dessa luta também vai depender, tipo, vendo o Cannonier da última luta, eu palpito no Robocop, mas a impressão é que o Cannonier vai estar ainda pior para essa luta. Então, eu realmente tô sentindo que vai dar Robocop. Boa, muito bem justificado, Barbie. O tempo passa, Será que a gente vai passar de 1 hora? Vai depender do Meloto, hein? Ô Meloto, conta pra gente aí o Conta Meloto, o que você tem para falar sobre esse evento, sobre esses lutadores, queremos te ouvir. Bom, o Conta Meloto de hoje vai trazer aqui declarações de ambos os lutadores que vão fazer a luta principal do evento, né, o Robocop e o Cannonier, começando pelo Robocop, né, essas entrevistas foram dadas ao site MMA Junk. Ele disse que não está muito preocupado com essa mudança dos rounds, né, do número de rounds que essa luta vai ter, apesar de ser a primeira vez que ele vai fazer 5 rounds na carreira. Ele disse o seguinte, abre aspas, às vezes as pessoas, quando tem 5 rounds, elas gostam de mudar tudo, né, com relação ao camp. Ele disse, claro, eu fiz meu trabalho, me preparei para os 5 rounds, mas eu já lutei 3 rounds, então agora eu tenho 2 rounds extras. Essa é a diferença. Ele também falou, galera, fechando aspas aqui, sobre o ritmo que ele vai impor nessa luta. Ele disse que vai sempre ser alto, não importa se essa luta tem uma duração maior, né? Mas ele sempre vai para cima e acha que o Cannonier não vai conseguir lidar com esse estilo dele, porque ele vai colocar pressão, colocar o jogo dele da forma como ele sempre fez, tentando terminar a luta. Esse é o jeito dele de lutar e ele vai manter isso. E outra coisa que ele comentou nessa entrevista foi que ele tá bem onde está. Ele tá bem satisfeito com o ritmo que ele levou do UFC até agora. De estar agora na 10ª luta e está mais preparado para fazer uma luta principal, para um teste do nível do Cannonier. Ele acha que as coisas andaram no tempo certo, que agora ele está bem mais pronto para isso e é o momento certo para ele conseguir dar esse passo grande, né? E o Cannonier, lembrando, né, que ele entra nesse evento com uma sequência de 2 derrotas, porém ele nunca perdeu 3 lutas consecutivas, e ele quer muito evitar isso, né? Então, abrindo aspas aqui para ele, olha o que ele disse aqui, ó. Eu não quero que seja nada parecido com os 2 últimos caras que eu lutei, né, que foi o Imavov e o Borralho, né, foi nocauteado por ambos. Ele falou o seguinte, ó, porque 2024 não foi um bom ano para mim, e agora, mais uma vez, eu vou tentar, né, conseguir vencer, e ele realmente, aí, fechando aspas, ele acredita que o UFC está sendo muito generoso com ele, em dar mais uma oportunidade, um evento principal, né, uma luta principal, e ele está sendo muito grato por isso. E agora as aspas mais importantes aqui, ó. Eu posso sentir um nocaute, é o que o Cannonier falou. Eu posso sentir, ele se referindo a um nocaute, porque ele sente que ele vai entrar lá e vai ser capaz de soltar as mãos dele e provar que a velocidade que ele tem e o poder de nocaute que ele tem vai ser superior, vão ser superiores às habilidades do Gregory Robocop. Então é isso que o Cannonier falou, encerrando aí essas declarações de ambos antes da luta.
Ótimo, Meloto. Muito bom ficar atualizado sobre essas fofoquinhas que você traz aí no Conta Meloto. Muito bem. E agora a gente chega no campo minado. Vamos para um recap dos palpites da semana passada? Campo minado. Muito bem, dessa vez tivemos um acerto do Barbie, um acerto do Rampazzo e um erro. Errou, Meloto, errou. Rampazzo acertou com Quinlan Salkid vencendo o Ancho Jubli, nocautaço no comecinho da luta. Barbie, qual foi teu palpite? Você acertou também. Wong Kong vencendo Bruna Brasil, que essa foi daquela que não tinha como errar. Se eu errasse, eu ainda acertava, porque eu gosto da Bruna. E você, Meloto, conta pra gente qual foi o seu errinho. Eu fui no Cold Steel lá, mas o Hongzhu lá, o chinês lá, todos os chineses resolveram lutar bem nesse evento. Mas foi uma zebraça, hein? Mas foi uma zebraça. Meloto, você nos deve um mico. A gente não preparou um mico para essa edição, mas eu já fiquei devendo 2 micos. Então o Meloto está devendo um mico para a edição passada. Por favor, comentem aqui abaixo, neste vídeo, nessa edição de 3 tapinhas, sugestões de mico para o Meloto pagar aqui. Está devendo e não nega. E vamos para os palpites do campo minado desta vez. Meloto, vai. Dessa vez você não vai errar. Qual que é o teu campo minado para esse evento? José Delgado vencendo Conor Matthews. Esse é meu palpite. Bem convicto, com convicção. Mudou em cima da hora, hein, Melotão? Não dei não. Deixa abaixo. Mudou em cima da hora, tava indo de Gregory Rodrigues, tá valendo, ok. Mudou em cima da hora, hein, Barbie? Olha aí. Ele ouviu tua análise e saiu correndo. Ô, Barbie, qual que é o teu palpite, por favor? Meu palpite está em Youssef Zalal, o meu garoto vencendo Calvin Keita. Meloto, vagabundo, hein? A gente tá de olho. Não, eu quero ver o Conor Matthews vencer a luta e o Gregory Robocop trucidar o Caronier. Vai ficar chorando até não sei quando. E eu tô indo de Jaqueline Cavalcante vencendo a Júlia Ávila, a nossa paulistana portuguesinha, não vai me deixar na mão. Agora chegou aquele momento do bausíssimo do Meloto. Abre aí a tua arca, Melo. Bom, galera, o baú do Meloto dessa semana, conforme prometido no início do podcast, vai trazer aqui uma lista com todos os campeões mundiais de jiu-jitsu que lutaram no UFC. Já que a gente vai ter o Rodolfo Vieira no próximo card, eu resolvi fazer essa pesquisa e trazer esses nomes aqui para a gente comparar o retrospecto deles. Então, em ordem cronológica, começando aqui, né, pelo momento em que o lutador estreou no UFC, o primeiro a fazer isso, né, o primeiro campeão mundial de jiu-jitsu a fazer isso foi o Amaury Bittetti, que estreou no evento em 1996, perdendo para o Don Fry. Ele foi nocauteado no UFC 9, foi a grande luta assim, que ele fez no UFC, né? Depois ele chegou a vencer o Alex Andrade por uma desqualificação no UFC 26, em 2000, e foi a última atuação dele, pelo que eu vi, dentro da organização. Depois o próximo nome, Fábio Gurgel. Teve uma luta em 1996, no UFC 11, onde ele venceu o Jerry, ele perdeu para o Jerry Bollander, por uma decisão unânime dos juízes. Próximo nome, Roberto Traven, venceu o Dave Barry por nocaute em 1996, no UFC 11. Ele chegou a lutar contra o Frank Mir em 2001 e ele foi finalizado no UFC 34. Próximo nome, João Roque, primeiro estrangeiro, campeão mundial de jiu-jitsu. Ele era angolano, chegou a morar no Brasil, atualmente inclusive mora no Brasil, e perdeu para o James Pulver, numa decisão unânime dos juízes, em 2000, no UFC 26. Quando se fala no BJ Penn, né, como o primeiro campeão estrangeiro, que não é brasileiro, né, do Mundial de Jiu-Jitsu, não é verdade. Tá? Isso aí é um mito, quem foi o primeiro realmente é o João Roque. Próximo nome, Murilo Bustamante, campeão do UFC, foi campeão do UFC, primeiro da lista, campeão do UFC, em 2002. Chegou a ter 2 vitórias pelo cinturão. Venceu o Dave Mini e Matt Lindland, as principais lutas que ele fez aí na carreira dentro do UFC. Próximo nome, BJ Penn. Em 2004 ele foi campeão do UFC, nos pesos meio-médios, e em 2008 foi campeão dos pesos leves. Mais um campeão aí na lista, né, sendo esse um duplo campeão, né, não chegou a ser simultaneamente,
mas conseguiu 2 cinturões. Próximo nome, Márcio Pé de Pano. Estreou em 2005 no UFC, vencendo Keigo Kunihara por finalização, e venceu também Frank Mir por nocaute no UFC em 2006. Chegou a lutar também contra o Jeff Monson e o Andrei Arlovski na sequência dessa vitória contra o Frank Mir e perdeu, né? Daí ele acabou sendo demitido. Nome seguinte, Gabriel Napão. Estreou no UFC em 2005, finalizando Kevin Jordan. Nocauteou o Mirko Crocop em 2007, a grande luta da carreira dele, né? E ele perdeu para o Randy Couture numa disputa de cinturão por nocaute em 2007. Deixou o UFC em 2016. Próximo nome, Fabrício Verdun. Estreou no UFC em 2007, perdendo para o Arlovski, numa decisão unânime dos juízes. Foi campeão depois de voltar para o UFC, né? Em 2014 ele foi campeão interino e em 2015 foi campeão linear, né? Que foram as 2 vitórias por cinturão, né? Que ele teve na carreira. No UFC venceu o Caim Velasquez, né? O campeão linear, venceu o Mark Hunt, venceu o Minotauro, enfim, entre outros, né? E fora do UFC, claro, tirou a vencibilidade de Fedor Emelianenko, o grande peso pesado da época ali, né? Em 2010. Fredson Paixão é o nome seguinte, que perdeu para Pablo Garza em sua única luta que fez no UFC. Foi a primeira luta de pesos penas na história do UFC, a primeira luta. Ele foi nocauteado em 2010. E em sua carreira, além disso, né, ele teve vitórias sobre o Rani Aya e o Brian Carrell, fora do UFC. Próximo nome, Sérgio Moraes. Estreou em 2012 na final do TUF Brasil, contra o César Mutante, onde ele perdeu numa decisão unânime dos juízes. Venceu nomes como Neil Magny, Tim Means e Ben Saunders. Deixou o UFC em 2019. Próximo nome, Ronaldo Jacaré. Estreou em 2013 e chegou perto de disputar o cinturão, né? Todo mundo sabe aí que quase ele disputou, inclusive de forma injusta para muitos, né? Foi injusta essa não disputa que ele... ele não disputou o cinturão e muita gente achou injusto isso. Venceu nomes como Vitor Belfort, Moussassi e Chris Weidman. Próximo nome, Roger Gracie. Perdeu para o Tim Kennedy na única luta que ele fez dentro do UFC em 2013. Fora do UFC, chegou a finalizar o Anthony Smith e o Kevin Randleman. Próximo nome, Antônio Braga Neto. Estreou em 2013, finalizando o Anthony Smith. Perdeu 2 vezes para outros lutadores e foi demitido. Atenção aqui, a baixa inatividade dele, né? Ele teve só 3 lutas entre 2013 e 2017 dentro do UFC. Foram as únicas 3 lutas que ele fez. Próximo nome, Gilbert Durinho. Estreou em 2014, vencendo o Andreas Stahl, disputou o cinturão contra o Usman, né, o Kamaru Usman em 2021, e foi nocauteado. Venceu nomes como Woodley, Demian Maia, Masvidal, Stephen Thompson, enfim. Ainda está no UFC. Próximo, Robert Drysdale. Finalizou Kate Berish no TUF Final em 2014, porém ele caiu no doping e a luta virou no contest. Fora do UFC, ele finalizou Ryan Spann em 2016. Se aposentou invicto. Agora, MMA feminino, ó, 2 lutadoras para finalizar. Mackenzie Dern estreou em 2018, vencendo a Ashley Woodard. Chegou ao top 5 dos 52 quilos, né, feminino. Agora ela é o número 6. Venceu nomes como Amanda Ribas, Virna Jandiroba, Angela Hill, e entre outras. E a última a lutar no UFC, a última campeã mundial de jiu-jitsu a fazer isso, Thalita Alencar, estreou em 2023, vencendo a Rayane dos Santos, e agora está 1-1 no UFC. E claro, Rodolfo Vieira, né, que também está na lista aí, mas o foco aqui não era exatamente ele, né, ele já não é uma novidade tão grande assim. Então, são esses os nomes aí para preencher essa lista juntamente com o Rodolfo Vieira como os únicos campeões mundiais de jiu-jitsu pela IBJJF a lutar no UFC. Olha aí o baú do Meloto esticando. Bom, adoramos o baú. É sempre uma delícia te ouvir. Será que vai estourar 1 hora esse podcast? Ai, ai, ai. Olha o Barbie treinando um cavalo. Ô, Barbie, tapinha de despedida, meu amigo. Você tá bravo? Você tá amoroso? Como que vai ser esse tapa aí, por favor? Não. Eu estou puro amor, mas meu tapa vai na cara. Porque, ó, vamos falar aqui, só nós, só eu e você aqui. Meu tapa desta vez vai na cara de você, soldado, que apostou na Tatiana Soares. Esses 2 pangós aqui comigo.
apostaram na Tatiana Soares. Eu não. Não, você também, que você colocou no final do ano que ela seria campeã. Você acha Mas que eu mudei de opinião. Mas eu mudei de opinião depois. Não ligo. Não, ó, tá anotado. Faltando 5 minutos pra luta, eu mudei de opinião também. Eu mudei mesmo e você sabe que eu mudei, Meloto. Não vem com esse papo, não. Que na Eu fiquei sem internet, não deu pra avisar. Eu mudei. Na nossa... Silêncio todo mundo que eu tô tentando falar com os meus soldados aqui. Vai Ó, lá. Eu levei um tapa na cara à toa. Você vai apanhar quieto. Porque o que acontece aqui é que eu passei a semana inteira e eu perguntei isso no podcast, eu perguntei isso no Twitter e eu tava, galera, eu não consigo explicar de uma forma razoável o favoritismo da Tatiana Soares. Porque não é que ela não tem chance, não é que ela é uma lutadora incapaz, não é que ela não tem uma forma muito clara de vencer essa luta, ela tinha. Mas qual que era a lógica aqui? Ela fez 2 lutas em 5 anos, ela foi amaldiçoada com lesões, ela é uma lutadora extremamente unidimensional, fez 3 rounds uma vez nos últimos, 10 anos e morreu no gás no terceiro. Então eu não estava entendendo a lógica. A Weili Zhang, como eu falei no podcast passado, possivelmente a lutadora mais completa que a gente viu na categoria dos pesos palhas, e ela estava sendo colocada de azarona dessa forma. Eu realmente não entendi, e até hoje, até agora, eu não consigo entender qual foi a lógica, o raciocínio. E eu não estou querendo apontar o dedo na cara de ninguém e falar você é burro, mas eu estou querendo falar que vocês não estavam seguindo uma lógica muito consciente aqui, sabe? E se vocês estavam, vocês não quiseram me explicar. Malandros, não quiseram mandar a explicação. E o que eu vi muita gente falando, e que esse aqui que é o motivo real do tapa, é porque a galera estava seguindo a história do conto de fadas. Porque essa disputa de cinturão, de fato, deveria ter acontecido. A disputa de cinturão da Tatiana deveria ter acontecido 5 anos atrás. Infelizmente, ela se lesionou. Ela teve que passar muito tempo fora do octógono. Isso é uma infelicidade, mas isso não dá a ela o direito de ter o cinturão. Infelizmente, as histórias não funcionam assim. A Weili é uma lutadora muito boa, que se preparou extremamente bem e teve uma performance genial. Genial. Então, tapa na cara de vocês que fizeram a aposta besta, não falaram para o seu capitão, porque vocês sabiam. Vocês sabiam que eu estaria aqui. A justificativa para quem apostou na Tatiana Soares e por ela ser favorita nas bolsas de aposta é muito simples, Barbie. Chama-se hype. Tinha um hype em torno dela, um hype justificado, eu diria. Uma lutadora invicta, com bons resultados. Eu não achei tão absurdo assim. Eu também concordo com tudo que você fala, com tudo que você falou, racionalmente, a Weili Zhang, tanto que eu mudei a minha opinião. Numa outra competição que eu tenho com o Meloto e um outro amigo nosso, eu coloquei a Weili Zhang como campeã no fim do ano. Então, eu tô falando a verdade, eu mudei mesmo. Eu coloquei ela como campeã, só eu acertei, eles colocaram a Tatiana. Então eu mitei ali como você na nossa. Mas hype. Eu consigo entender também quem estava embarcando na Tatiana Soares. Não acho tão absurdo assim quanto o senhor acha. Eu só quero dizer que esse cara aí, ó, quando a Tatiana ganhou o primeiro round, eu queria ver a cara desse sujeito aí. A cara que ele fez. Mais ou menos, Meloto. Porque, desculpa, tranquilo. Exato, eu acho também. Porque ela ganhou o primeiro round mais ou menos. Ela terminou por baixo, a Weili Zhang conseguiu raspar, conseguiu virar, e foi uma queda boba ainda. A Zhang deu de presente aquela queda para ela. Eu acho que o fim do primeiro round estava já apontando para a vitória da Weili Zhang, mais que o contrário. Também acho que concordo que o Barbie terminou o primeiro round bem tranquilo. E eu também. Mas enfim, o meu tapa de despedida é na cara. Olha que delícia dar esse tapa na cara do Sean Strickland, pela pessoa que ele é, um cara que vira e mexe e vem fazer declarações a favor do nazismo, e pelo lutador que ele é, né? Um amigo do sono, um cara que só tem jab, chute frontal, né? Um lutador absolutamente unidimensional, enfadonho, chato de ver lutar, chato de ouvir falar, né? Um cara que, desculpa, cara, problema pessoal na vida todo mundo tem, meu irmão. Todo mundo tem. E nem por isso você precisa virar um retardado, um criminoso, que é o que você é. Então tapa na sua cara, e esta derrota do Duplessis em cima de você vai marcar
se tudo der certo, o início do fim da sua carreira e da sua relevância neste esporte. Nunca mais terá uma disputa de cinturão. É daí para baixo. E quem abraça esse lutador precisa de terapia. É só isso que eu tenho para dizer. Vai lá, Meloto, qual que é o teu tapinha de despedida? O meu vai nas costas do Dana White. Eu sempre dei tapas na cara dele aqui com muito mais frequência do que nas costas, mas quando ele faz coisas bacanas eu preciso elogiar. E começou a ter um protocolo no UFC de homenagens a todos os pessoas importantes assim para irem para o Hall da Fama do UFC em cada evento pay-per-view. Não sei se o pessoal conseguiu notar isso já, mas como a cerimônia de indicação é sempre lá em julho, junho, né, na Semana Internacional da Luta, eles fazem todos os pay-per-views anteriores no ano algum anúncio de indicação com o lutador, ou seja lá, com a pessoa que for homenageada, né? Agora no UFC 311 teve o criador do TUF, junto com o criador do TUF, co-criador do TUF, né? Estava lá, foi homenageado. Aí dessa vez agora a luta do Adesanya contra o Kelvin Gastelum, foram homenageados os dois. E eu acho muito bacana isso, cara, gerar essa emoção ali pro atleta ali, ou pra pessoa que for reconhecida ao vivo ali, de forma surpresa, porque é sempre assim, né? Eles convidam, o cara chega lá achando que foi convidado de boa só pra ver o evento, e quando vê é homenageado de forma surpresa. Eu fico até emocionado às vezes quando isso acontece, quando eu vejo os lutadores sendo reconhecidos e eles se emocionam, eu fico emocionado junto. Parabéns pro Dana White, tava nas costas. É isso aí, para alegria do capitão. Terminamos essa edição de podcast com o Dana White recebendo um tapinha nas costas, hein, Barbie? O que eu tenho que tolerar do Meloto? Vocês, soldados, não sabem o que eu tenho que tolerar do Meloto. Até quinta-feira que vem, cavalheiros, donzelas, brutamontes, desdonzeladas. Se tudo der certo, estaremos aqui. Beijo no coração. Presta, filhas!